vamos ao quadro de Direito do Povo aqui na nossa FM o Dia. Direito do Povo, vamos conversar, né? Vamos conversar agora para você que nos acompanha aqui, né, no nosso comando geral. Vamos estar conversando, deixa eu ver. Tá aqui, Magela, né? Por que não? Tá aqui, quadro Direito do Povo, a importância do acompanhamento do advogado na prisão em flagrante. Né? A entrevistada de hoje será Ana Caroline Pereira, advogada criminalista, tá certo? Então, vamos conversar com ela, bater um papo, dar um bom dia primeiro, né? Pra ela que tá chegando, fazendo parte do nosso comando geral nessa segunda-feira. Doutora, bom dia, obrigado por estar aqui na nossa companhia, no nosso comando geral. Bom dia, eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Então, portanto, vamos conversar a partir de agora sobre a importância, né, do acompanhamento do advogado na prisão em flagrante. Chico, fica à vontade. Esse tema é um tema um pouco espinhoso, emblemático. Espinhoso. Tem muitas vezes que o indivíduo vai pego em flagrantes e confessa aquilo que está sendo imputado a ele. Ele confessa lá para a equipe que está o abordando, que está fazendo o seu depoimento. E aí, quando o advogado chega, muda a versão dada anteriormente. A importância do advogado é para que o cliente não se comprometa ou não ali assuma algo que não é imputado a ele, mas ele se sente pressionado a confessar? Vamos lá. Primeiro, a importância do advogado não é só pelo fato dele confessar ou não, e sim para resguardar a sua integridade, né? Tanto física quanto moral e psicológica também, porque como você disse, muitas vezes ele é coagido no momento da captura, né? Então, assim, nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 63, ele resguarda no sentido de o direito ao silêncio. Então, assim, a pessoa não pode se autoincriminar, né? Ela não pode produzir prova contra si mesma. A importância do advogado é exatamente nesse ponto, de resguardar esses outros fatores que eu identifiquei e de conversar com o preso, orientá-lo a permanecer em silêncio, que ele não vai estar fazendo nada de errado. Isso é um direito dele. É vedado a autoincriminação. Ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, ele pode ficar em silêncio durante todo o interrogatório. Mas, como você disse, muitas vezes ele é coagido e ali mesmo ele já confessa. É uma tese que é um pouco difícil de quebrar lá na frente, né? Porque fica a discrepância, ele assumiu e depois ele ficou em silêncio. Então, assim, a importância é exatamente isso, para a gente orientá-lo, ele a permanecer em silêncio e resguardar os demais fatores. Então, o suspeito pode ficar em silêncio até a chegada do advogado? Ele deve ficar em silêncio. Em até regra, né? Em regra. E depois mesmo que a gente chega. Ele pode ficar em silêncio porque ali na delegacia, né, no momento que ele não vai decidir nada de mérito. A gente vai ter uma audiência de custódia, a audiência de custódia também, que ela não vai decidir o mérito, então é um direito dele, porque posteriormente vai vir uma ação penal e é lá que a gente vai discutir o que ele fez ou não. Então, o direito de ficar em silêncio, ele tem que ser... normalmente, aos meus clientes, eu peço sempre, fique em silêncio, em qualquer circunstância, a não ser que ele seja totalmente inocente e ele dando depoimento dele, doutor, eu sou 100% inocente. Então, ali é necessário que ele fale um pouco da situação. Nesse caso, é importante, né, que ele fique em silêncio, até porque nem em todos os casos, né, o advogado, né, está ali presente ou acessado rapidamente para que espere a chegada do conduzido até a delegacia. Então, é importante que ele fique em silêncio, por mais que ele chegue primeiro na delegacia ou delegacia de flagrantes, para que, no caso, digamos, a senhora está defendendo, possa conversar com ele, saber o que aconteceu para que ele possa, então, se pronunciar. Exatamente, até porque a prisão em flagrante, ela existe fases, né? Que é a fase da captura, é a fase da condução coercitiva e depois é o auto de prisão em flagrante, que é onde ele vai ser ouvido pelo delegado, né? Pela autoridade policial. E, posteriormente, se necessário, uma audiência de custódia. Então, assim, o que eu indico para todos é ficar em silêncio até um advogado ser procurado, né? Então, assim,
primordial, é imprescindível a presença de um advogado no flagrante, para você não confessar o crime, o posterior crime, né? Agora, doutora, quando se dá a seguinte situação em que a prisão ela é feita em flagrante de fato e há a prova material e testemunhal de que realmente o indivíduo cometeu aquele delito. Como proceder quando acontece esse caso? Em flagrante de fato, com prova material e testemunhal. Ninguém é culpado até que seja condenado, entendeu? Então, assim, isso aí a gente vai decidir lá na frente. É uma briga em processo. Até então, ninguém é culpado até a condenação transitada em julgado. Mesmo em flagrante, mesmo com testemunha, é o juiz quem vai decidir, não somos nós. Então, não tem o que se discutir ali naquele momento da flagrância. O que a gente vai solicitar é o silêncio mesmo e vir no processo debater a situação, né? Porque pode, mesmo que seja assim, cometendo, a gente não pode escancaradamente. Escancaradamente a gente não pode condenar. E para isso que existe o processo criminal, porque é ali que ele vai ser condenado ou não. Você que nos acompanha, você que está aí, né, no canal 23.1 ou no canal 23.2, se teve algum parente ou tem alguma dúvida a respeito das prisões em flagrante, se você achou que algo foi incorreto, desnecessário, enfim, manda aí ou a tua mensagem, né, ou liga, que os números são os mesmos tanto para o WhatsApp quanto para a ligação, no 2106 9927, 2106 9927, para que você possa, né, ter um esclarecimento a respeito da sua dúvida quanto às prisões em flagrantes. Agora, doutora, quando há aquela questão lá do indivíduo ser conduzido e aí na audiência de custódia ele vai posto em liberdade por ser réu primário, por exemplo, essa primariedade, ela se perde quando você vai libertado pela primeira vez. Se você for reconduzido novamente, aí já não tem mais jeito, você fica preso por ter perdido a sua primariedade. A audiência de custódia, ela não impede de vir um processo judicial. Ela é humanitária, né, para garantir o direito fundamental do indivíduo. É como você disse, às vezes ele é uma pessoa de bons antecedentes, ele tem um trabalho, ele tem uma família, ele tem filhos. Então, assim, há necessidade de se tornar uma prisão preventiva. A audiência de custódia, a finalidade dela é exatamente essa. Então, sim, mas ela não impede de um processo judicial. Caso ele venha a ser condenado, ele pode sim ter maus antecedentes. Mas aí vai, né, depender, né, doutora, do tipo de crime que ele cometeu também, né? Ou não? Não depende. Em que sentido que você fala? De ter ou não o processo? Não, que eu digo assim, um exemplo. A senhora disse que o Chico perguntou, por ele ser réu primário, ele pode ser, digamos ali, absolvido, não vai deixar de responder processo, como a senhora falou, mas eu digo, se o crime... Ele pode ser posto em liberdade. É como eu disse, vai né? ser analisado todo, não só a primariedade, mas outros fatores também. Até porque depende muito do crime, né? Exatamente. Vamos supor um homicídio. Será que ele vale a pena ser solto só porque ele tem bons antecedentes? Então não é analisado só a primariedade, sim outros fatores. Dependendo do grau do crime que ele cometeu, essa primariedade pode não valer. Não valer. Exatamente. Tem que ter outros fatores, né? Pode ser um homicídio culposo também em trânsito. Então vai depender de todo o contexto da situação. O flagrante é considerado nas 72 primeiras horas, né? Nesse período. Depende. O flagrante, ele pode ser no momento da infração, ele pode ser após, ele pode ser no momento de perseguição e ele pode ser também um tempo após por ter deixado vestígio. Vamos supor um exemplo da perseguição. Roubo de banco. Certo. Né? Tá ali acontecendo um roubo de banco e de imediato as autoridades tá sabendo do acontecido. Mas às vezes eles chegam lá no banco e os autores do fato já fugiram. Isso. Naquele momento existe uma perseguição, né? Essa perseguição pode durar horas, pode durar dias. Mas a partir do momento que ele tá perseguindo desde a hora do fato até o momento que for preso, é considerada ainda prisão em flagrante. Da mesma forma é o inciso 4º que diz do achado, né? Encontrar vestígios. Se, vamos supor, um crime, 3 horas depois começou a investigação. E aí fecha toda uma tarefa policial que vai investigar. Pode ser que dure dias ou que dure horas, mas ainda assim é constatado como flagrante. Eu pergunto assim, doutor, porque em alguns casos fica aquele conselho, se esconde para fugir do flagrante. É sempre mais grave ser preso em flagrante ou depende do caso? Depende do caso.
não é isso exatamente que você falou, depende da situação. Mas se ele fugiu e de imediato já começou a perseguição, até encontrá-lo pode ser sim um flagrante. Mas é porque às vezes desiste um pouco das buscas, né? E depois, posteriormente, volta. Existe também, doutor, esse do que a Eliésia colocou, a questão de o indivíduo se esconder para poder depois se apresentar em companhia de um advogado. Esse período que ele se mantém ali sem se apresentar para poder passar o período flagrante é para que o advogado possa dialogar com ele e assim se construir uma tese de defesa também? Exatamente. Tem situações nessa que ele evade do local, né, foge e entra em contato com o advogado, que é a partir desse momento que a gente entra em ação, né? O ideal é que você se entregue, que você confesse, já nesse caso, né, que você se entregue à autoridade policial para iniciar o processo. Essa questão de se entregar, existe casos que é polêmica, até teve também recentemente aqui, um filho de um delegado se entregou e aí foi ali no banco da frente da viatura, sem mais praticou delongas. Violência contra a companheira dele. Sim, foi caso de violência doméstica. Em outros casos, mesmo o indivíduo se entregando após uma negociação com o advogado, ele é tacado ali um par de algemas, joga no bagageiro. Essa diferença de tratamento, ela pode ser imputada a algo em desfavor do poder público? O que acontece? A algema ela não é obrigatória, tá? Ela é obrigatória quando há suspeita que a pessoa pode vir a fugir. Mas a algema ela não é um caso obrigatório em prisão em flagrante. Nesse caso do filho do delegado, é porque ele se entregou, ele não tinha risco de fugir naquele momento, por esse motivo ele não usou algemas. Mas teve um outro caso em que semelhante até também com a questão, aliás, até o crime foi a mesma prática, o mesmo conduto. Suposto crime, né? Suposto crime contra a companheira e mesmo ele se entregando horas depois, foi tacado ali um pau de algema e tacaram ele no bagageiro. E aí, qual a diferença? Assim, é até antiético a gente falar sobre isso, né? Mas é porque a gente sabe que existe essas diferenças no mundo que a gente vive hoje. O filho de delegado ou uma pessoa mais humilde, né, que não tem condição. Mas o ideal é que não exista, que o uso da algema de fato seja usado só em casos de extrema necessidade. Eu vou tocar aqui num ponto polêmico, com todo respeito aos colegas da imprensa, né? Mas falando em prisões em flagrante, sempre há ali algumas equipes de reportagem acompanhando a chegada de casos na central de flagrante. Sempre estão por ali, Sim. Enfim, trabalhando naturalmente para colher informação. Mas dali saem declarações da pessoa que está sendo conduzida, saem declarações dos policiais que efetuaram a prisão. Tem algum tipo de proibição relacionado a isso, ao fato das declarações dos policiais ou dos presos, que muitas vezes eles acabam confirmando, né, a situação que eles se envolveram? Você fala do conduzido assumir para a imprensa, por exemplo. Exatamente. Fiz por isso, por isso, por isso. Pois é um erro, né? Normalmente ele pode estar sem uma assessoria jurídica, porque o que a gente sugere é não falar nada. Da mesma forma que a gente tem o direito de ficar em silêncio, mediante a autoridade judicial, a gente pode também com vocês, né? A mídia. Uhum. Então o ideal é que eles não falem nada. Não, é a justiça que vai definir o que eu fiz ou deixei de fazer. Uhum. E quando o policial dá detalhes do caso, tem algum problema? Não tem problema. É isso que eu ia comentar, porque ultimamente, né, os presos, né, os conduzidos, digamos assim, eles não dão depoimento. São raros casos que o conduzido realmente quer falar quando ele se acha inocente, quando ele se acha realmente injustiçado, né? E ele às vezes até pede, não é? Olha, eu quero que grave porque tal. Tudo bem. Mas o que a imprensa repassa, né, em suas reportagens o que foi colhido no momento, né, com o policial. Agora, infelizmente, tem aqueles que também aumentam um pouquinho a história, com né? certeza. Esse negócio que pode até gerar em processos. E aí, corroborando, doutora, com a fala do Bagela, existem esses casos em que a pessoa que está sendo detido, mesmo acompanhado do advogado, o advogado orientando para que ele não fale, ele faz questão de contrariar o advogado e falar. Nesses casos aí é o seguinte, prevalece o que o cliente deseja, ou o advogado pode simplesmente, não, meu cliente não vai declarar, não vai dar nenhuma declaração, não vai falar à imprensa, pode, ou o que o cliente quer tem que prevalecer? Para isso que existe a representação, né? Nós advogados, nós que sabemos o que é o melhor para o nosso cliente naquele momento. Não somos proibidos em dizer, não, meu cliente não vai declarar nada. Até porque naquele momento ele está
com a flor entre as peles, como é que se diz aquele a flor da pele? A flor da pele, ele não sabe nem o que ele está fazendo, né? Então, o ideal é a gente resguardar ele ali naquele momento. Ele perguntou do policial em dar declarações de caso. Então, é a segurança pública que está em questão, 99% das vezes. Então, ele está só dizendo o que ele pode até o certo limite. Até porque, por exemplo, tem casos que é segredo de justiça que ele não pode declarar nada. Mas quando envolve a segurança, né, pública, ele pode sim dar declarações, até porque as pessoas muitas vezes cobram isso. Então, não há problema nenhum. Ótimo. Doutora, um outro, e eu acho que está na sua área também, a questão do mandado judicial. Quando a polícia vai lá executar um mandado judicial que recolhe o indivíduo da forma correta, que deu o bote certeiro, beleza. E quando esse bote dá errado, que invade uma casa de uma pessoa que comprovadamente não tem nada a ver com o crime, foi um erro, foi uma falha do Estado, como proceder? Como essa vítima pode buscar o seu direito, reivindicar uma reparação? Você fala no sentido de ter um mandado, mas ele ir em casa de terceiros que não tem nada a ver com a situação. E na realidade é o seguinte, do mandato, existiu um mandato, no entanto, o mandato foi executado em uma casa errada. Era na casa B e deram o bote na casa A. E aí? Nesse caso não entra nem tanto na questão criminal, né? Mas na questão civil de danos morais. A pessoa foi totalmente constrangida, ela não tinha nada a ver com a situação e foi coagida ali naquele momento. O ideal é que ela busque seus direitos, que o Estado a indenize, né? Porque se ela não tem nada a ver, por que ela foi constrangida naquele momento? Muitas vezes está com sua família ou está com visita e recebeu, não, estou aqui com mandado para a senhora. Mas meu nome nem é esse. Tivemos um caso essa semana que a pessoa nem em casa estava, né? A casa foi invadida pela polícia, foi totalmente revirada. E quando a mãe que morava perto chegou, viu a situação, disse: o que está acontecendo? Se tem mandato? Não temos. Não foi apresentado, a polícia revirou, foi embora, ficou por isso mesmo. Então realmente é uma situação complicada dessa pessoa. Depois, quando ela chegou, foi que viu tudo revirado, aí foi que ela mesma foi... E é pior ainda, né? Porque não tinha ninguém em casa, não tinha ninguém. Eu fiz esse material e aí o que ocorreu? Eu acompanhei até a vítima até a corregedoria e aí foi dito a ela que seria instalado um inquérito, que se fazer uma perícia. Qual é a agilidade que tem que ser dada uma vez que a casa está arrebentada? Não pode mexer antes da perícia, não pode reformar a porta, nem o portão. Como proceder para agilizar essa perícia e essa coisa andar? Se houver necessidade, é entrar com a liminar para pedir celeridade o mais rápido possível nesse caso. Porque, como você disse, se necessitar de perícia, não pode mexer em nada que está ali. Então, é pedir uma liminar para andar com essa situação o mais rápido possível, para resolver e a pessoa voltar a ter paz, né? Porque eu nunca tinha visto isso, não, de invadirem casa que não é da pessoa. Isso aconteceu aqui em Teresina? Aqui em Teresina nós fizemos, eu posso até lhe enviar o material para você poder olhar com mais calma. Entendi. Em Teresina, 8h05. A você, o nosso muito bom dia. E eu volto a afirmar e reafirmar para você que quer economizar energia de verdade, porque temos a Celpi Energia e Engenharia, onde você pode estar economizando energia através de placas solares. Quer fazer um orçamento sem compromisso, né? Saber quantas placas precisa, aonde você realmente quer colocar aí para economizar energia? Então, eu lhe dou a dica certa, o endereço certo é aqui. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celpi Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celpi Energia. Tá aí a dica para você que quer economizar energia. Celpi Energia e Engenharia. Ligue aí no telefone que está aparecendo no seu vídeo, 998424363 e siga também @Celpi Energia no Instagram, né? E com certeza tem economia de energia de verdade. Chico Gomes. Doutora, e aí deixa eu lhe perguntar aqui uma dúvida aqui. Quando alguém foi pego em flagrantes e a população foi quem pegou o indivíduo e aí caiu o policiamento, taca para lá, taca para cá. Como proceder? Essas pessoas que agrediram essa pessoa que cometeu um delito, elas sendo identificadas, há
algum crime em que elas se encaixem nesse caso? Com certeza. Se nem os agentes policiais podem maltratar ou torturar, né, o conduzido, quem dirá a população. O problema é que hoje a gente vive num mundo que existe os juízes, né, de internet, o juiz da rua, que se acha no direito em julgar, em agredir, seja com palavras ou fisicamente. Com certeza essa pessoa ela vai vir posteriormente a abrir um inquérito e pode ser que venha a responder por lesão corporal de natureza grave ou leve. Dependendo do caso, né? Se realmente houve uma agressão física de fato. A senhora até já explicou um pouco para a gente, mas para que quem ligou agora, aí o televisor, enfim, o que define realmente uma prisão em flagrante? Como eu disse aqui, a prisão em flagrante ela é definida em 4 fases, né? Que é no momento da infração, ali está acontecendo, a pessoa é pega, logo após, né? E no momento da perseguição e também dos vestígios encontrados. É isso que define, de fato, a prisão em flagrante, nessas 4 fases. Ok, Chico Gomes. Agora eu quero perguntar à senhora aqui, doutora, vamos falar aqui de legítima defesa. Quanto caracteriza uma legítima defesa? O indivíduo veio aqui para me assaltar, eu estou armado e ele saca uma arma aqui, papoca no balaço, derruba ali. Como é que eu posso ali estar consolidando de fato uma legítima defesa nesse caso específico? Vamos lá, nesse caso você disse que a pessoa pode estar com a arma, né? E ela está ali sofrendo uma iminente agressão física ou está com a arma também apontada para si. E ela vai e atira na outra em legítima defesa. Nesse caso, é legítima defesa. Porém, existem os excessos. A legítima defesa, ela é até o momento de cessar aquela agressão, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Um cachorro que está agredindo uma pessoa e aquele cachorro é seu. E ela tá me agredindo. E eu vou e dou um tiro naquele cachorro. Cessei. Da mesma forma, é um humano. Ele está me agredindo e eu vou e dou um tiro nele, ou eu pego uma faca, ou eu empurro, ou eu bato. É só para cessar. Aquele momento ali, você evadir, né, fugir do local. Caso você venha a dar... se ele parou naquele momento com o tiro e você ainda assim continuou, você pode vir a responder por excesso. E já não enquadra só mais na legítima defesa e você pode vir a responder pelo excesso. Porque a legítima defesa ela é só até o momento de cessar aquela agressão. Né? Se cessou, aceita a legítima defesa. Se passou daquilo ali, responde pelos excessos. Então, no caso, como eu coloquei aqui, o caso, alguém chegou para me assaltar e eu mandei bala. E no caso em que a gente vê, até em vídeos, o indivíduo chegou ali, assaltou, fez e aconteceu, e a vítima ali calma, serena, tranquila, no momento que o indivíduo vira as costas, ele vai lá e derruba. Nesse caso já não é mais legítima defesa. Como ele estava... O indivíduo chega para assaltar aqui, para nos assaltar. E nós estamos aqui, nós estamos em 5 no estúdio. E aí acontece todo aquele momento, tem um de nós armado. O indivíduo faz toda a ação. Na hora que o indivíduo termina de fazer a ação, o crime, cometeu o crime, que vai evadindo-se do local, um de nós está armado, saca a arma e derruba esse meliante, não caracteriza mais legítima defesa. Não, e sim vocês querendo cessar que ele venha a praticar mais crimes, né? Ou continuar. Porque a legítima defesa, normalmente ela é física. Né? Se ele estava roubando uma coisa e aí você parou ela antes dela continuar, ou quando ela estava indo embora, você cessou aquele momento ali do roubo. Então você caracteriza ainda, né? Exatamente. Agora, se estivesse agredindo a pessoa e ela virou de costas e você foi atirou, aí seria legítima defesa. Agora, uma coisa interessante que me veio à mente aqui, que a gente sempre fala, a respeito, digamos, você está dentro da sua casa, né? O elemento pulou o teu muro, né? E você o alvejou, digamos que matou. Né? Então, quer dizer, qual as penalidades que pode sofrer o dono do domicílio por ter tirado a vida, mesmo que seja bandido dentro da sua residência? Existe essas exemplo, a penalidade, porque dizer assim, matou dentro de casa, muita gente fala, né? No interior, no dia a dia, é mais complicado do que, digamos, matar fora do muro. Mas, o que acontece? O que isso significa? Depende muito do contexto da situação, né? Aquela pessoa pulou o muro e estava roubando, ou aquela pessoa pulou o muro e não fez nada e a pessoa já atirou. Isso. Depende muito do contexto da situação para a gente ter uma resposta mais precisa. Se realmente era legítima defesa ou se ele veio a matar antes mesmo da pessoa iniciar alguma coisa. Então tem que ser bem apurado no caso, né? Eu vou aqui, Magela, se botar um fogo nessa...
Vou jogar uma gasolinazinha. Jogue. Porque Você é assim, o cara doutor, da gasolina. o indivíduo vai lá e pula o meu muro. O fato dele adentrar no meu terreno não me dá direito de eu plantar chumbo nele, não. Ou eu tenho que, além dele pular o muro, eu tenho que esperar ele cometer um crime, um delito. Não, isso já constitui uma invasão de domicílio. Exatamente. Agora você Aí tem eu que já saber a posso- intenção do cara. Exatamente. É porque existia até uma discussão antigamente, né? Eu tinha me dizer, ó, é o seguinte, ó, o indivíduo aqui pulou, tá em cima do meu muro aqui. Eu não vou atirar agora, porque se ele cair de lá de fora, eu tô errado. Eu vou esperar ele pular pro lado de cá pra mim plantar chumbo nele. E aí, essas discussões? É da mesma forma que eu falei pra ele, você tem que analisar todo o contexto. Ele pulou só o muro, se ele já iniciou uma agressão a você, ele teve uma violência ou grave ameaça. Porque se existiu uma violência, se existiu uma coação e você vir a se defender, sim, cabe legítima defesa. Mas ele pulou e você já atirou, é você se resguardando de uma possível, né? Um possível roubo, uma possível agressão. Aí tem que analisar o caso para ver se realmente é legítimo ou se a pessoa pode vir a responder por outro crime. Pra gente finalizando, aconteceu comigo uma vez assim. Eu tava em casa, né? Tinha acabado de almoçar, tava assistindo televisão, descansando um pouquinho e tal. Aí as folhas do pé de manga mexendo. Tem um fantasma. Eu digo, rapaz, tem um fantasma ali. Aí tinha um cidadão, porque o pé de manga caía pra cima da outra casa. O cara subiu, e a casa estava abandonada, então ele subiu na casa do vizinho, né, abandonada, tava em cima do pé de manga, debaixo das folhas, né, e vindo pro rumo do muro. Eu digo, ei, bonitão, o que tu faz aí em cima? Não, tô pegando umas mangas. Eu digo, por desça. Eu digo, por desça e vá-se embora, porque senão o negócio vai ficar feio. Aí ele desceu, era um morador de rua, né? Desceu e foi embora. Então, quer dizer, se der tempo de conversar, converse, né? Pra você Até saber. porque não é todo mundo que tem uma arma em casa. É verdade. Né? Normalmente a gente tenta ali, se esconde. Eu nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada do tipo comigo. Mas a primeira coisa que a gente pensa é vou ligar pra polícia. Né? Porque nem todo mundo tem uma forma de defesa com a arma. Uhum. Se for uma mulher, né? Se for uma mulher policial que tem uma arma em casa, vamos supor. Então, não é todo caso que é esse, pulou o muro, atirou, não. Mas geralmente, Na verdade, é raro. Você tem que analisar, se bem que tem que ser uma análise rápida, precisa, né? Para você realmente saber aí realmente as circunstâncias. Até porque, normalmente, os ladrões, né? As pessoas que cometem o crime de roubo ou de furto, eles costumam entrar nas casas sem ter ninguém, Exatamente. né? Tudo calculado. 6 horas. 8 horas, 14 minutos. O papo tá muito bom, tá muito construtivo, produtivo, na verdade. Mas nós gostaríamos de agradecer a doutora, né, pela presença, né, por esse bate-papo, por as informações trazidas aqui no nosso Comando Geral. E a gente agradece de coração, então, portanto, aí, né, esse bate-papo, informações que a senhora nos repassou a respeito aí, a doutora Caroline, né? Ana Caroline Pereira, advogada criminalista, especialista no assunto aí, que informou, né, para você que nos acompanhou, para você que está chegando agora, nos informou a respeito aí da prisão em flagrante, a importância de ter um advogado quando o conduzido, né, é preso, está indo para a Delegacia Central de Flagrantes. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença. Esperamos outras vezes estar aqui para batermos esse papo e um bom dia, um bom começo de semana. Obrigado para vocês também.